Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Lucas 15, vamos ler o verso 11 a 14. Glória a Deus. Lucas 15, 11 a 14, diz assim: E disse, parábola do filho pródigo, e disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte na fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eis-me aqui na Tua presença, Pai. Eu não sou nada, eu dependo 100% de Ti. Usa-me como um canal nesta manhã, como instrumento, Pai, para ministrar a Tua palavra, para poder trazer aqui aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Esta parábola, meus amados, nos conta a história de um homem que ele tinha 2 filhos. Era um homem bem sucedido, ele tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. E a Bíblia fala que o mais moço chegou para ele, decidiu, viver feliz, decidiu seguir a vida dele e falou para o pai dele: Pai, me dá aquilo que me cabe, em tudo que o Senhor tem na fazenda, porque tudo que ele tinha na fazenda com os gados e ali a riqueza dele, me dá a minha parte. E o pai dele, a Bíblia fala que não tem momento algum, o pai dele questionou, o pai dele falou que não ia dar. Aquele rapaz, meu amado, ele imagina a tristeza de um pai, porque herança, a gente consegue herança, você espera uma herança quando você morre, quando aquele que vai deixar a herança, ele falece. Mas o filho chega para o pai ainda com vida, com saúde, e pede para ele. Ele não pensou ele só pensou na felicidade dele, não pensou que ia trazer uma dor para o pai dele, ele não pensou nas consequências que aquilo podia causar. Ele simplesmente decidiu, ele resolveu ser feliz, ele resolveu que ele queria ser livre. E Deus fala para o meu coração uma coisa muito grande essa manhã. Aquele rapaz sentia preso, ele sentia que ele não tinha vida, então ele resolveu ir embora, ele resolveu viver, ele resolveu ser feliz. Aí Deus fala no meu coração que muitas vezes acontece isso com o mundo hoje. As pessoas muitas vezes, amado, com Deus, estão servindo a Deus, estão na presença do Senhor, mas sentem presos. Sabe por quê? Porque acham que são impedidos, que são coibidos de fazer muitas coisas. Ah, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu quero viver a minha vida, eu quero ser feliz. E larga. Abre mão da herança. Abre mão de uma herança de vida eterna. E, meu amado, tem uma decisão de sair da presença do Senhor e seguir a sua vida. E a Bíblia fala que esse rapaz, há pouco tempo ele recebe herança, o pai dele divide tudo, ele pega, junta as coisas dele e vai viver. Vai para uma terra longínqua. Ele quis ir bem para longe, para não ficar ali sobre a subordinação do pai. Ele não queria que nada lembrasse ele da vida dele que ele tinha com a família dele. Muitas vezes é assim que o povo de Deus faz. Aquele que tem uma experiência com o Senhor, muitas vezes, meu amado, larga o caminho do Senhor, larga os caminhos do Pai e vai viver bem longe. Não quer saber de ficar perto de igreja, não quer saber de ficar perto de irmão, para não ser cobrado, para não ser ali lembrado, para poder viver uma vida livre. São escolhas, são atitudes que muitas vezes as pessoas tomam, sem pensar na consequência, sem pensar no que aquilo vai trazer para a vida delas. Esse rapaz não pensou nisso, ele só queria aquilo que pertencia a ele. Ele deve ter pensado assim: não, eu tenho parte da herança do meu pai, eu tenho parte no que é dele, porque é meu por direito. E não pensou na dor que traria no coração do pai. A gente muitas vezes, meu amado, quando faz alguma coisa que a gente sabe que não agrada a Deus, a gente tem uma atitude, umas decisões que sabe que não agrada a Deus, mas você não pensa em como aquilo pode adoecer o coração do Senhor, como aquilo pode trazer tristeza no coração do Pai. Eu estava fazendo meu devocional e aí voltei a ler Gênesis, porque o devocional da cada dia da semana
do dia para você ler. E eu estava lendo em Gênesis, e lá eu estava na parte que fala que o Senhor Deus, ele viu que o homem era mau, que a atitude do homem era mau, e ele arrependeu de ter criado o homem. Arrependeu de tudo que ele tinha criado. Foi quando ele chamou Noé para que ele fizesse a arca, que ele falou, eu vou acabar com tudo. A Bíblia fala que o coração de Deus se entristeceu. Aí Deus me traz a memória, quando fazemos algo que não agrada ao Senhor, quando tomamos atitudes que não agradam a Deus, o coração dele se entristece. E esse rapaz não preocupou, esse filho não preocupou o que ele traria de dor no coração do pai, quando ele pediu tudo o que pertencia a ele e foi para uma terra longínqua. Ele não pensou nas consequências, ele não pensou no que aquela atitude dele ia trazer para ele, no que ele ia colher com aquela atitude. E mais uma vez eu falo, mais uma vez eu prego, mais uma vez, meu amado, Deus coloca no meu coração e eu falo para vocês, cuidado com as nossas atitudes. Cuidado com o que vamos fazer. Cuidado com o que vamos, qual é a escolha que eu estou fazendo. Qual é a parte da minha vida que eu estou abrindo mão. Qual é a parte, meu amado, do que viver com Deus eu estou deixando de lado para poder ser feliz. Para poder muitas vezes achar que eu estou fazendo bem, achar que a minha atitude vai me trazer felicidade. Ele pensou isso, ele achou que seria feliz. Eu fico pensando como as pessoas, às vezes, como nós, muitas vezes, por isso que eu oro muito para Deus, não permita que eu tome uma atitude errada, que eu escolha algo errado. A Bíblia diz, meu amado, que ele saiu, que ele foi viver, olha o que diz a palavra do Senhor, e ele foi para uma terra longínqua, e ali desperdiçou tudo, vivendo dissolutamente. Ou seja, ele viveu, meu amado, como se não houvesse amanhã. Ele viveu como se nada fosse, que tudo fosse festa. Ele viveu como se não houvesse uma manhã para ele pensar, para ele poder tomar responsabilidade, para ele viver. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo nesses dias, esses 4 dias, um dia de uma grande festa, aí mundana. Porque carnaval é uma festa mundana. As pessoas muitas vezes encontram até pessoas que falam que servem a Deus. Eu vou lá, não tem problema. Eu vou passar ali no bloquinho, não tem nada a ver. Será que não tem? Isso muitas vezes viver dissolutamente. Eu vou lá só um pouquinho que eu quero ser feliz. Eu quero viver alegria. E engraçado que eu estava vendo ontem, os repórteres falando assim, perguntou uma senhora, ela falou, isso para mim, esse carnaval é vida. Eu falei, hã? Vida? Vida é uma vida com Deus. Vida é você fazer aquilo que o Senhor Deus determinou para você fazer. Felicidade é você estar nos pés do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Então as pessoas estão totalmente, meu amado, na contramão das coisas. Esse rapaz estava na contramão da vida dele. Ele estava pedindo herança antes mesmo do pai morrer. Hoje o povo de Deus estão vivendo uma vida totalmente na contramão do que está na palavra do Senhor, vivendo dissolutamente. Muitos, meu amado, hoje o povo está vivendo num lugar, nós temos que aprender uma coisa, temos que entender qual é a minha escolha, qual é o ambiente que eu posso transitar, qual é o ambiente que me cabe como serva de Deus. Será que aquela atitude cabia aquele homem, cabia aquele jovem, cabia aquele rapaz naquele momento? Quais são as atitudes, quais são os lugares que cabe você hoje, a partir do momento que você entregou sua vida ao Senhor? E essa parábola, esse pai representa o Senhor, e o filho representa a minha vida e a sua vida. Será que eu vou chegar para o meu Deus e falar, Senhor, me dá aquilo que o Senhor tem para mim, me dá as bênçãos que o Senhor tem para mim, eu quero viver dissolutamente, eu quero viver uma vida de ser feliz, eu vou largar ao Pai, eu não quero mais te servir, eu quero ser feliz. Toda escolha tem a tua consequência. Todas as atitudes que nós tomamos, meu amado, ela vai gerar consequência. E a Bíblia fala que não demorou muito para as consequências dos atos daquele rapaz começarem a aparecer. Olha o que diz a palavra do Senhor. E havendo ele gastado tudo, verso 14, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. As consequências dos nossos atos, as consequências de pedir alforria, vamos dizer assim, e afastar do Senhor. E viver uma vida que eu acho que é livre. Uma vida que eu acho que vai me dar liberdade. As consequências disso. E a Bíblia fala que ele
naquela terra houve fome, ele não esperava, ele não contava com este fato. Quantos fatos na nossa vida nós não contamos? Quando você toma uma atitude, toma uma decisão, você não conta muitas vezes que vai acontecer um fato novo, que vai acontecer algo, e este algo pode trazer situações difíceis para você, pode te levar a uma situação complicada, pode te levar a uma situação conflituosa, pode te levar a uma situação, meu amado, de miséria. E a Bíblia fala que houve fome naquela terra, e ele começou a padecer de fome, a padecer de necessidade. Ele não tinha o que comer, sabe por quê? Porque ele gastou tudo que ele tinha, dissolutamente. Ô gente, quantas vezes nós gastamos tudo que Deus tem nos dado? Deus tem te dado tanto, meu irmão. Deus tem te dado tanta bênção. Eu falo isso aqui, eu sinto a presença do Senhor. Deus tem nos dado tanto livramento. Deus tem nos dado tanto amor, tanta graça, tanta bondade, tanta misericórdia, que Ele tem com a minha vida e com a sua vida. Como Deus tem falado essa semana, meu amado, foi uma semana de prova, mas foi uma semana de tanto livramento. Foi uma semana de tanta bênção. A semana começou, eu falei, Deus, eu preguei ontem, isso, que deserto, o Senhor me colocou no deserto justamente um dia após a minha mensagem. É para tu crescer, é para tu ver as minhas mãos, e foi acontecendo, meu amado, como Deus é bom. Então eu quero falar para você, quantas coisas Deus tem colocado nas nossas mãos, e nós jogamos fora, não agradecemos, murmuramos, reclamamos, aí nós só atrasamos a nossa bênção, e permanecemos mais tempo no deserto. Aquele rapaz, ele largou tudo, ele pegou tudo que era, ele feriu o coração do pai com aquela atitude. E quando foi entregue nas mãos dele, porque Deus, ele é bom, ele é maravilhoso. O pai dele, em momento algum, titubeou, em momento algum, questionou a escolha dele. Entregou para ele o que era dele. E a palavra de Deus fala que, tendo fome na terra, grande fome naquela terra, ele começou a padecer necessidade. E eu lendo, estudando meu sermão essa manhã, eu podia conjecturar aquele rapaz com fome, aquele rapaz com necessidade, gastou tudo que ele tinha, não pensou no que ia acontecer na vida, ele nunca podia imaginar que ia passar por uma situação daquela. Sabe o que ele fez? Ele foi arrumar emprego, foi pedir emprego para sobreviver. É assim que acontece com as pessoas, é assim que acontece comigo, com você, quando largamos o Senhor, quando pedimos alforria para viver uma vida que achamos ser feliz, quando tentamos viver uma vida longe da presença do Senhor. Meu irmão, longe da presença do Senhor, nós perecemos, nós começamos a padecer de necessidade. Deus fala no meu coração agora, longe da presença dEle, o que nos resta é padecer de necessidade. Longe da presença do Senhor, nós padecemos de necessidade. Cuidado com a tua escolha, cuidado com o que você vai fazer, cuidado com o que tu está fazendo com a tua vida. Eu vejo homens de Deus, mulheres de Deus, jovens, grandemente abençoados, entregando a vida, largando, abrindo mão do que Deus tem dado, de dons, de talentos, de ministério, para viver uma vida dissolutamente. Vão padecer de necessidade. Vão padecer de necessidade. A Bíblia fala que aquele rapaz, quando ele foi arrumar um emprego, pedir emprego, sabe o que aconteceu? O moço falou para ele, tu vai apacentar os porcos. É isso que você vai fazer. E quando ele foi apacentar os porcos, a Bíblia fala que ele viu aquela comida do porco, lavagem. Ele queria comer, ele teve vontade de comer daquelas comidas, mas ninguém deu. E naquele momento, naquela situação que ele vivia, que ele passou a viver, a contemplar, ele lembrou da família, ele lembrou da casa, ele lembrou do pai, ele lembrou da vida que ele tinha, ele lembrou, meu amado, da fartura que ele tinha. Muitas vezes somos assim. Nós largamos o Senhor, nós largamos o nosso pai, nós saímos da casa do nosso pai e vamos para o Egito, voltamos para o Egito, voltamos para o mundo e começamos a padecer de necessidade. Começamos aí, meu amado, nós começamos a lembrar como Deus é bom, como Ele é maravilhoso, como Ele é misericordioso, o que Ele tem feito nas nossas vidas, o que Ele fez para mim e para você. Precisamos aprender a pensar, a meditar, a orar, antes de tomar qualquer atitude.
Com certeza, se aquele rapaz tivesse buscado a direção do pai dele, pai, eu quero fazer isso, isso, outro, ele teria tido ali um conselho, antes de tomar alguma atitude, busca do Senhor. Mas a Bíblia fala que aquele rapaz, ele resolveu, quando ele começou a padecer necessidade, que ele desejava no coração dele, de comer da comida de porco. Olha que tristeza, a Bíblia fala que ele queria comer das bolotas que era servida aos porcos, e a comida que porco come é lavagem, é uma coisa nojenta, e ele queria aquilo para comer, mas nem isso ele conseguiu, nem isso lhe foi dado. Cuidado, o diabo muitas vezes ele quer nos pegar, ele quer nos tirar da presença do Senhor, quando estamos padecendo de necessidade, nem lavagem ele nos dá, nem lavagem. Cuidado com as escolhas que você faz, cuidado com a escolha que estamos fazendo, cuidado com o caminho que estamos tomando, com as decisões que estamos tomando. Somos livres para decidir, mas temos que arcar com as consequências, arcar com as atitudes. Aquele rapaz precisou arcar com as atitudes. E eu aprendo algumas lições com esse texto. Eu aprendo algumas coisas que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Primeira coisa, Deus respeita as nossas decisões. Se você, meu amado, minha irmã, meu irmão, quiser decidir largar o Senhor para ser feliz, largar o Senhor para poder andar a sua vida, Ele não vai questionar, Ele não vai te impedir. Aquele rapaz, quando ele decidiu aquilo, em momento algum o pai dele falou: não vai, eu não vou te dar a herança, eu ainda não morri. Não falou nada. A Bíblia fala o seguinte: e o mais moço dele disse: pai, dá-me a parte da fazenda, a que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O pai simplesmente falou: você quer ir? Vá. É assim que o Senhor faz comigo e com você. Você quer tomar essa atitude? Tome. Eu aprendo, meu amado, que Deus ele é tão bom, Ele é tão generoso, que Ele te permite a semear. Ele te permite a escolha. Ele te dá o poder da escolha. Ele te dá o poder de você semear. Mas Ele é tão justo que a colheita é obrigatória. Que aquilo que você plantou, você vai colher. Aquilo que você decidiu, você vai arcar com as consequências. Deus não impede você de fazer nada. Mas aquilo que você tem que colher, você vai colher. As consequências dos seus atos, você tem que arcar com as responsabilidades. Segunda coisa, Deus nos deixa livres para fazer as nossas escolhas. Muitas vezes as pessoas falam assim: ontem mesmo, infelizmente, à noite, eu encontrei com um irmão que frequenta aqui, que a gente ajuda, que a gente batalha com ele. E eu falei: Deus, aí na hora o Senhor Deus colocou no meu coração mais ainda essa palavra. O irmão faz a escolha errada. Ele estava totalmente embriagado. Sabe, eu não pude nem conversar com ele, porque era impossível conversar com um homem embriagado no meio da rua. Eu estava passeando lá com o meu cachorro, já era noite. Eu falei: irmão, em nome de Jesus. Eu falei com ele: em nome de Jesus, o que você está fazendo com a sua vida? Ah, pastor, amanhã se der eu vou na igreja. Eu falei: meu irmão, em nome de Jesus, olha a escolha que você está fazendo na sua vida. Escolhas. Ninguém obrigou a tomar aquela decisão. Mas Deus não vai impedir se você quiser ir. Se você quiser ir, meu irmão, Deus não vai impedir. Ele te dá a liberdade de escolha. Ele te dá a liberdade de você caminhar o caminho que você quiser. Assim, Deus é tão generoso que Ele nos dá essa liberdade. Em momento algum, não pensa que Deus vai impedir você. Ah, mas eu fiz isso, mas Deus tinha que ter me impedido. Não, Ele não vai te impedir. Ele te respeita. Ele respeita o que você quer. Então nós temos que tomar muito cuidado com a escolha que eu estou fazendo, porque o Senhor Deus não vai impedir de eu tomar um caminho. E aquele rapaz foi. Essa é a segunda coisa que eu aprendo. Olha o que diz o 14. E havendo gastado tudo, ele teve a liberdade de pegar a herança, ir embora e gastar tudo. Em momento algum teve impedimento para ele gastar o que ele tinha recebido. Mas quando ele gastou tudo, ele não tinha mais nada, ele começou a padecer de necessidade. Quando nós largamos o Senhor, quando nós optamos em servir a nossa vontade, o nosso querer, a nossa carne, nós começamos a padecer de necessidade. Necessidade de saúde, necessidade, meu amado, de vida com Deus, necessidade de paz, necessidade de vida com o Senhor, vida espiritual, necessidade de ambiente familiar.
começamos a padecer de necessidades. E outra coisa que eu aprendo, aquele homem quando ele começou a passar uma crise de fome. E quando você escolhe, quando você toma uma atitude por escolha sua, aquilo que você vai viver é com permissão do Senhor, porque você escolheu. Você teve a liberalidade de escolha. O verso 15 fala: e ele foi e chegou segundo os cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. Ele começou a viver uma crise que ele nunca passou na vida. Ele foi apacentar porcos, e nem comido porcos ele poderia comer, porque não lhe dava. Aquela crise. Às vezes a gente pode pensar, mas por que eu estou passando por essa luta? Porque Deus permite eu passar por isso. São consequências dos seus atos. Deus permitiu porque você escolheu assim. Você escolheu dessa forma. Então você passa com a permissão do Senhor. E neste momento, muitas vezes, meu amado, para a gente poder voltar atrás, para poder arrepender, Deus permite que você enfrente uma crise, que você enfrente um problema, para que você possa levantar a sua cabeça, para que você possa voltar e ver o que você perdeu lá atrás. Muitas vezes isso acontece. Mas eu aprendo aqui com o Senhor, que Deus ele é bom, Ele é maravilhoso, porque nunca é tarde para você se arrepender. Nunca é tarde para você se arrepender. O verso 18 nos fala, quando ele viu que ele não podia ter nada, que ele tinha tomado a atitude errada, a Bíblia fala, caindo-se em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele chegou à conclusão que os trabalhadores do pai dele comiam muito melhor do que ele comia, do que ele estava vivendo. Os trabalhadores do pai dele não viviam da forma que ele estava vivendo naquele dia. A Bíblia fala que ele se arrependeu. E ele fala ainda, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Se você, muitas vezes, tomou uma atitude errada, fez uma escolha errada, não é tarde para você se arrepender. Essa palavra nos ensina, meu irmão, que Deus sempre, Ele te libera. Se você quiser ir, Ele não vai te pedir. Mas se você quiser retornar, Ele está com os braços abertos para te receber. E esse rapaz, ele se arrependeu. Ele chegou à conclusão que a escolha que ele fez foi a pior escolha. Porque no que ele estava vivendo naquele momento, nem os empregados do pai dele viviam aquela situação. E ele falou, eu voltarei a meu pai, e vou pedir perdão, e vou falar para ele que eu pequei contra ele e contra os céus. E se ele me perdoa? E a coisa mais linda, a coisa mais maravilhosa, que eu aprendo com esse texto, com essa parábola, é que o Senhor, Ele jamais, Ele vai fechar as portas para você. O Senhor jamais, meu irmão, Ele vai encolher os braços para você. A Bíblia fala que quando ele voltou para a casa do pai dele. E que distante o pai dele, quando o pai dele viu que ele vinha, o pai dele ficou tão comovido, tão emocionado, que o pai dele o recebeu de braços abertos. E mandou que os empregados dele preparassem ali um cabrito cevado, que arrumasse a melhor roupa e colocasse um anel, preparasse um anel para que ele colocasse no dedo dele. Honra. Anel significa honra. Roupa limpa. Uma vida nova. O que eu aprendo com isso? Que o Senhor Deus, quando você volta para Ele, quando você muda, meu amado, que você dissolutamente começa a viver uma vida de pecado, uma vida de desobediência, mas que você resolve voltar para o Senhor, você resolve, sabe, você arrepende e quer voltar para o Pai, Ele nunca vai te desprezar, Ele nunca vai te abandonar. Você que está aqui ouvindo essa mensagem, você que vai ouvir essa mensagem depois pelo YouTube, saiba que o Senhor jamais vai fechar os braços para você. Jamais vai te renegar. Jamais vai fechar a porta para você. Se você errou, se você pecou, se você passou dos caminhos do Senhor e quer voltar, volte. É tempo. A festa no céu. A Bíblia fala que Deus, que o pai dele fez uma grande festa. Vão ter aqueles que vão falar, mas você está voltando para o Senhor?
Deus não vai te receber. A Bíblia fala que o filho mais velho desse homem, o irmão mais velho dele, quando viu aquela festa, ele ficou irritadinho, ele ficou com raiva. Ele disse: eu nunca te abandonei, meu pai, eu nunca te larguei, e o Senhor nunca mandou matar um cabrito cevado para eu me alegrar com os meus amigos. Agora este que foi embora, te abandonou, gastou tudo que tinha, e está voltando, ou seja, aquele que pecou, aquele que foi para o mundo, que viveu com meretrizes, que largou, que gastou dinheiro com mulheres na farra, agora tu recebe com festa, tu recebe com roupa nova, com anel de honra. O pai virou para ele e falou para ele assim: olha que tremendo, vou ler para você o que o pai disse. E disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Alegria do pai quando o filho retorna. Alegria do Senhor quando o filho retorna. Eu quero falar para você esta manhã, meu irmão, nunca é tarde para voltarmos ao Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida, se em algum momento você afastou do Senhor, foi viver dissolutamente. Se você conhece alguém que está vivendo uma vida assim, largou do Senhor, vivendo dissolutamente, chame essa pessoa, converse, fala: volte para o Senhor, arrependa, ainda é tempo. Porque Deus se alegra com a volta do filho que está perdido. O pai se alegrou, o pai fez uma festa, porque ele falou, ele estava, olha que lindo, ele estava perdido e ele foi achado. Muitas vezes, quando reconhecemos que erramos e arrependemos do nosso erro, daquilo que fizemos e voltamos a Deus, muitas pessoas falam: lá, ó, errou, agora voltou. Não liga, porque Deus, no céu há festa. O Senhor faz festa por um filho que se arrepende. Há festa nos céus por um filho que retorna ao Pai. Mesmo nós que estamos aqui hoje, talvez fizemos coisa que não agrada a Deus, fizemos coisa que entristeceu o coração do Senhor. É tempo de arrependermos, é tempo de voltarmos ao Senhor, voltarmos para Ele, porque o Senhor Deus, meu amado, como a música nós cantamos hoje, uma ovelha que volta, a festa no céu. Uma ovelha que se arrepende, a festa no céu. E se você quer voltar para o Senhor, se você quer voltar a ter uma vida com Deus, Ele vai renovar a aliança contigo, Ele vai colocar um anel de honra na tua mão, Ele vai te dar vestes novas, Ele vai te dar vestes limpas, e Ele vai, meu amado, sabe, mandar que haja festa, que haja um banquete, para celebrar a tua volta, para celebrar você com o Senhor. Por isso que é importante celebrar a vida. Cada momento com Deus, cada momento que estamos no culto, que estamos aqui adorando ao Senhor, é importante celebrarmos com alegria, porque é um momento de retorno, é um momento de uma renovação de aliança, é um momento de renovação com o Senhor, da nossa vida com Ele, é um momento de celebração a Deus. Eu aprendo coisas importantes essa manhã. Primeiro, cuidado com a escolha que estamos fazendo. Cuidado, que cada escolha tem a sua consequência. Cada atitude tomada, nós vamos arcar com as consequências daquelas atitudes. Segunda coisa, arrepende-se. Cuidado de querer ser livre, de querer ser feliz. No momento, e para isso, eu preciso me afastar do meu pai. Eu preciso afastar do Senhor. Outra coisa que eu aprendo, quando afastamos do Senhor, afastamos do convívio, do relacionamento com o nosso pai. Aquele jovem quis afastar do relacionamento com o pai. Cuidado. E quando ele afastou do relacionamento com o pai para viver uma vida de liberdade, o que ele conseguiu foi ter necessidade, foi passar aperto, foi passar fome, passar humilhação e conviver com os porcos. Quando afastamos de Deus, quando afastamos do nosso Pai Celestial, o que nos resta é viver com os porcos. O que nos resta é viver, meu amado, comer lavagem, a comer migalhas, a comer com o que sobra da mesa. É isso que aquele rapaz começou a comer com o que sobrava. E ainda assim nem aquilo lhe foi dado. Cuidado.
Quando afastamos o Senhor, o que nos resta para comer é aquilo que cai da mesa, não o que está sobre a mesa. Quando estamos com o Senhor, comemos o que está na mesa com Ele. Comemos a mesa com Ele. Afastando do Pai, comemos o que sobra. Comemos lavagem. E olha lá se comemos, que muitas vezes nem isso nos é dado. Outra coisa, arrepende-se. Volte-se para o Senhor. Porque Ele está sempre com os braços abertos para nos acolher, para nos receber. É tempo de arrependimento. É tempo de reconhecer que erramos. É tempo de dar a volta. É tempo, meu amado, de reconhecer que precisamos do nosso Pai Celestial. Que precisamos do nosso Pai Celestial. É tempo de voltar ao Senhor. É tempo. É tempo. Volte a Ele. Volte ao Senhor. Ele vai te dar vestes novas. Ele vai fazer festa para você. Ele vai te colocar um anel, meu amado, para você ter a vida com Ele. Busca o Senhor. Reconheça que o Senhor está com o braço aberto para receber você. Nesta manhã, eu quero que você coloque isso no seu coração. Nunca é tarde para recebermos aquilo que Deus tem para mim e para você. A herança de vida. A herança que Ele tem guardado para você. Não uma herança para você gastá-la dissolutamente, mas uma herança que você vai ter a vida eterna. E quando você retorna ao Senhor, a festa. E a coisa mais importante que Deus fala no meu coração é que Ele te dá um anel de honra, que ninguém vai tirar de você. Uma vida, uma veste limpa, uma veste nova, que ninguém vai roubar de você. E não importa o que o outro vai dizer. O irmão dele quis julgar, quis condenar, quis falar que ele gastou tudo e voltava para querer sentar de novo à mesa. O pai falou, é festa, vamos nos alegrar e regozijar com ele, porque ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Vida com Deus. Você estar com o Senhor é vida. Estar com o Senhor é reviver. Então, meu amado, em nome de Jesus, não sei como é que está a sua vida, mas eu quero falar para você nesta manhã. Volte a estar com o Senhor. Uma vida de obediência, uma vida de entrega, uma vida de comunhão com o Senhor. Isso é vida. Isso é reviver. Isso é um momento, de festa no céu, quando você retorna a estar com Deus. Então é isso que eu quero falar com você nesta manhã. Abra o seu coração. Há tempo, sempre é tempo de recomeço. Sempre é tempo de reconhecer que eu errei, que a minha atitude, as minhas decisões foram erradas, mas eu quero voltar para o Senhor. Eu quero estar com meu Pai. Eu quero estar na minha casa com o Senhor, novamente, que é onde há vida, onde há esperança, onde há festa, onde há renovo, onde há renovação de aliança, é estar com o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos falar, Deus, eu quero estar com o Senhor nesta manhã. Eu quero estar, ó Pai, com uma vida, eu quero, ó Pai, que haja festa com o meu retorno. Meu amado, porque o diabo, ele quer nos roubar da presença do Senhor. Mas quando nós não temos nada, nem lavagem ele vai nos dar, nem aquilo que cai da mesa ele vai te dar para saciar a sua necessidade. Porque o diabo quer tomar tudo que nós temos. Com certeza ele queria te tomar até a vida daquele rapaz, mas em tempo ainda ele reconheceu e voltou para a casa do Pai. O importante é quando ainda há tempo, quando ainda nós entendemos que há tempo e voltamos para a casa do Senhor e voltamos para o braço do Senhor. E neste momento, Ele está com os braços abertos para nos receber, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, como é bom estar com o Senhor. Como é bom, Pai, entender, ó Pai, que viver contigo, ó Pai, é a nossa melhor escolha. Estar com o Senhor, ó Pai, é a nossa melhor opção. Nesta manhã, Senhor, eu não sei como está a vida do teu povo, Pai, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Se há alguma pessoa, Pai, que está andando, ó Pai, querendo, ó Pai, ser livre, está liberto, ó Pai, para viver uma vida, Senhor Deus, longe da tua presença. Ó Pai, que neste momento nós possamos, ó Pai, reconhecer que o melhor caminho é estar contigo. E quando reconhecemos isso, Pai, a festa no céu. Quando reconhecemos isso, Pai,
a festa e ao Pai uma renovação de aliança. O Senhor coloca, Pai, o anel no nosso dedo e nos dá roupa nova. E nos dá, Pai, roupagem nova, roupagem de vida, roupagem de esperança, roupagem, Pai, de uma vida contigo. E é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos, Senhor. É isso que nós ansiamos, ó Pai. Então, nesta manhã, Senhor, eu declaro agora, Pai, que possamos, ó Pai, fazer a melhor escolha, que é estar com o Senhor. Eu declaro para cada um de nós, ó Pai, a melhor escolha, que é estar vivendo contigo. Nesta manhã, Senhor, eu te agradeço por essa palavra, por este ensinamento, Pai. Por aprender, ó Pai, que estar contigo é a melhor escolha. Espírito Santo, não nos deixa, não nos permite, Pai, em nome de Jesus, abandonar a Ti. A escolher, ó Pai, o caminho errado. Mas sempre, Pai, escolher estar com o Senhor. Que é o melhor que temos, é a melhor opção, é estar contigo. E eu abençoo esta igreja, eu abençoo cada vida nesta manhã. Que a escolha, Pai, do Teu povo seja estar com o Senhor. Seja estar contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Aleluia. Aplauda o Senhor nesse caminho. Aplauda o Senhor em nome humano. Que Deus possa, em nome de Jesus de Nazaré, colocar no seu coração sempre o melhor caminho. Sempre a melhor escolha é estar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém?